Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso eterno Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e seja abundante na vida de todos vocês. Quero expressar aqui mais uma vez a minha alegria, e eu digo isso em todas as igrejas, que não é algo protocolar, não é somente uma palavra formal de quem começa a preleção, não. É uma palavra de gratidão, porque conhecendo algumas regiões do Brasil, eu fiz promoção, por exemplo, ano passado lá em Manaus, ano retrasado eu estive no Rio de Janeiro, voltei à minha terra natal, e esse ano eu estou aqui na Bahia, e conhecer esse povo tão querido, essa gente tão garrida como vocês aqui, fazendo missões, pregando o Evangelho, conhecendo muitos outros irmãos que estarão comigo, morando comigo, juntamente com o Senhor, isso alegra muito o nosso coração, irmãos. Amém? E ver o resultado do penoso trabalho de muitos obreiros, de muitos missionários que desbravaram aqui toda a região sudoeste, né? Sudoeste aqui da Bahia, plantando várias igrejas relevantes em lugares estratégicos. Eu estou aqui maravilhado em ver igrejas que estão sendo assim, que tem a sua edificação no centro, na praça principal das cidades. Irmãos, que maravilhoso isso. Geralmente nós vemos outra igreja nas praças da cidade, né? Mas eu fico maravilhado porque não é uma realidade de Santa Catarina, não é uma realidade do sul do Brasil. E aqui nós vemos isso aqui com muita naturalidade. Então, eu louvo a Deus por esse tempo, pelos irmãos pioneiros que fizeram esse trabalho lindo aqui nessa região e por esse Brasil e mundo afora, né? Que bom estar aqui com vocês. Amém? Trago um abraço também nosso diretor executivo, o pastor Fernando Brandão. Ele é daqui de perto, né? Qual é a cidade dele? Acho que começa com J, que são todos nomes bem parecidos, acho que são nomes indígenas, né, irmãos? A maioria dos nomes das cidades aqui, né? Mas eu sei que começa com J, alguma cidade por aqui perto, não sei se é aqui no sudoeste. Então trago um abraço do nosso diretor executivo, ele sempre pede para que todos os missionários, quando forem na igreja, por favor, para transmitirem a sua palavra de carinho e de gratidão a todos os irmãos que têm cooperado com a obra missionária. E aqui não é diferente. Ver os irmãos aí com essas camisas aí, alguns com a camisa da campanha já, né? Outros com a camisa aí do Novo Sorriso da Amazônia, camisa Jesus Transforma, alguns também ali. Que bênção, irmãos. Então trago a palavra não somente em nome do diretor executivo, mas de toda a equipe Missões Nacionais, a sua equipe Missões Nacionais. Amém? E não posso deixar de agradecer ao nosso querido e amado pastor Gamaliel, um pastor exponencial, amém? Pastor que é bênção, privilégio de conhecê-lo nesses dias, e também tive o privilégio de, durante alguns minutos, algumas horas atrás, né, ficar ali sentado aos seus pés, aprendendo ali na sua casa, juntamente com a sua esposa irmã Thalita, a Radassa, família que cuidou e tem cuidado de mim esse tempo. Muito obrigado, família pastoral. Agradeço de coração o carinho de vocês, amém? E a toda a igreja, também a nossa líder de missões, irmã Delmira. Cadê a irmã Delmira? Está ali, ó. Eu conheci a irmã Delmira hoje pela manhã lá na Emanuel, e foi um tempo muito precioso, né? E vê-la aqui novamente à noite traz muita alegria. E extensiva a todos os irmãos que aqui estão. Amém? Muito obrigado mesmo. Deu certo o slide aí? Ah, já está ali na tela, olha ali, ó. Irmãos, acho que geralmente eu uso o laser, mas acho que o laser não pega na TV, né? Pega não, né? Então eu vou deixar ele aqui. Eu vou falando para vocês ali, mais ou menos, para vocês se situarem quem são os personagens. Essa foto que está aqui projetada é da sua família missionária. Porque Missões Nacionais não tem missionários, amém? Pastor, que isso? É verdade. Missões Nacionais só faz a gestão entre o vocacionado, que somos nós das igrejas, e o campo missionário. Então, a Missão Nacional não tem missionário. Ela só gere, só faz essa ponte para que os missionários atuem em alguns campos, né? Uma visão estratégica, enfim. Essa é a missão da nossa junta de missões nacionais. Mas os missionários são dos irmãos, são das igrejas. Não adianta ter o barco missionário, não adianta ter a carreta missionária, não adianta ter várias estruturas se não tiver quem? O obreiro, o missionário. E quem viu os missionários são vocês. São as igrejas batistas de todo o Brasil. Amém? Então essa é a sua família missionária.
À esquerda de vocês aqui é a minha filha mais velha, é a Lívia. Lívia hoje está com 22 anos. Deus abençoou tanto que ela casou, pastor, lá no campo missionário, né? Casou com o homem de Deus. E de antemão quero dizer para vocês assim, essa família que os irmãos estão vendo, abriu mão de tudo que tinha no Rio de Janeiro. Eu abri mão de 20 anos como funcionário público federal. A minha esposa, quase 10 anos como funcionária pública municipal. Nós, quando ouvimos o chamado de Deus, nós abrimos mão de tudo e fomos confiar nossas vidas ao Senhor de missões. Amém? E eu quero falar uma coisa muito importante que é sempre bom destacar aqui com os irmãos. Nós recebíamos um valor X, uma renda familiar X. Sabíamos que íamos receber uma prebenda, né? Uma prebenda Y. Só que isso nunca trouxe angústia para o nosso coração. A nossa preocupação nunca foi cifras, nunca foi a questão financeira, foi sim cumprir o ID do Senhor. Então, quando Deus falou ao nosso coração, nós abrimos mão do nosso melhor, do que nós tínhamos em prol do reino de Deus. E aí, irmãos, por que eu falei que ela casou? Isso é uma bênção de Deus. Eu não sei o que aconteceria com as nossas filhas se estivéssemos hoje no Rio de Janeiro. Eu vivia numa região lá que o crime era bem intenso. Não sei se estariam vivas hoje, não sei qual seria o futuro delas, mas enfim, nós ouvimos a voz de Deus. E quando nós cuidamos das coisas de Deus, né, irmã Edelmira? Deus, Ele cuida das nossas coisas. Guardem bem essa frase. Guardem bem essa frase, porque essa frase me fez tomar a decisão cabal de ir para o campo missionário. Me fez abrir mão de tudo e falar, não, agora chega, agora eu tenho que ir. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus, Ele cuida das nossas coisas. Para você que está aí pela internet nos assistindo, guarde isso também. Amém? Então, voltando às apresentações, Lívia casou, provisão de Deus, né? Casou ali no Chapecó. Do lado da Lívia é a Luane é a nossa caçula. Evidentemente que essa foto aí não é uma foto atual, foi de quando nós fomos para o campo. Eu fiz questão de colocar essa foto, porque os irmãos conhecerem e verem uma família missionária dentro da sua realidade, crianças, adolescentes, jovens, deixando tudo, indo para o campo missionário. Não somente eu e a Adriana, mas essas meninas preciosas também, ok? Então, Luane, hoje está com 16 anos, tem sido uma bênção também. Conversei com o pastor, hoje ela está no Instituto Federal, passou 2 vezes no Instituto Federal, testemunho longo, né? Também Deus abençoou, ela passou um certo preconceito na nossa região, irmãos. Eu vou explicar o porquê mais à frente. Deus honrou a nossa menina, ela passou no concurso de oratória nas escolas lá na região, e hoje ela tem uma faculdade garantida para a honra e glória do nome do Senhor. Deus, Ele honra, né? Que bênção. Lembra da palavra que eu disse, né? Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus, Ele cuida das nossas coisas. Ao lado dela, a mulher mais bonita do mundo, minha esposa missionária Adriana. A apoio? Estamos em assembleia. Amém. Do lado da missionária Adriana está ali a Letícia. Letícia hoje está com 19 anos. E eu vou segurar um pouquinho, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais da Letícia, tá bom para vocês? E ali, o mais feinho da família, que sou eu. Ok? Os irmãos viram ali que, carinhosamente, os irmãos me chamam de Léo, mas o meu nome mesmo é aquele nome bonito ali, ó. Leciandro. É verdade ou não é? Silêncio fala tudo, né? Silêncio disso por si só. E aí, irmãos, quem ama missionário aqui? Todo mundo ama missionário? Então, aí, para as famílias que pretendem ter um futuro menino, que terão, estão na dúvida quanto ao nome, eis aí uma boa sugestão aí, ó. Amém? Leciandro. Suas dúvidas foram sanadas nessa noite. Amém? Eu não sei bem o significado ali, eu chuto, mas eu acho que significa Léo aí de... Ia ser Leandro, irmãos. Vou falar para você. Ia ser Leandro. Aí meu pai se chama Lécio. Aí aquela questão do pessoal mais antigo, né? De querer juntar os nomes, fazer um nome meio mesclado. Aí ficou Leciandro, ficou diferente. E aí tem um significado de Léo, aí vem de leão. E Andro vem do grego, que é homem. Então aí, ó. Homem-leão. Amém? Brincadeira com os irmãos. Então essa é a sua família missionária. Amém? Orem muito por nós. Eu quero agora trazer alguns números gerais do que cada um dos irmãos tem feito por esse Brasil afora.
E são vocês mesmos que fazem, porque vocês têm orado, investido, mobilizado e ido muitas vezes, né? São alguns números, irmãos, que foram apresentados na nossa última Assembleia Convencional. Então, hoje o número, evidentemente, está mais atualizado, mas para não trazer números ainda incorretos, a gente usou esses dados aí da última Assembleia Convencional, ok? Batismos, 1.164 no período do ano anterior, para a honra e glória do nome do Senhor. A primeira igreja batista em Iguaí batizou 1.164 pessoas. Fazemos parte de um mesmo corpo, amém? Que benção. Missionários em campos, já é um pouco mais atualizado esse número. Esse número é de maio de 2024. Missionários hoje em campo, 1.079. Então os irmãos percebem, não sei se os irmãos tiveram esses dados ano passado, o número de missionários tem crescido um pouco mais a cada ano. Que bênção, né, irmãos? E vai crescer mais se você for, amém? Desses 1.079, 575 são missionários radicais. Os irmãos percebem na matemática, eu não sei se eu sou bom, é mais do que a metade? Mais do que a metade é de missionários radicais, ok? Talvez aí você tenha uma chamada para um radical. Quero aproveitar e dizer assim, para quem for entrar na faculdade, irmãos, quem for fazer faculdade, um conselho, dedica pelo menos um ano como radical em algum lugar do Brasil. Pelo menos um ano, amém? Depois vocês vão entender o porquê. Podem me ligar, vocês vão ter meu contato, depois diz, pastor, valeu a pena, amém? Pelo menos um ano, dedique, antes de entrar na faculdade, ok? Então são 575 missionários. Deixa eu só explicar como é que funciona para os irmãos entenderem essa modalidade. Jovens de 18 a 35 anos, que têm esse chamado, se apresentam. Passando dessa idade, é conversado, não está fechado, amém, irmãos? É negociado, é conversado sim. Você dedica um ano. Se você quiser continuar no projeto, aí você entra numa outra modalidade chamada missionário em formação, que é o PFM. Aí você passa a atuar no campo e, paralelo a isso, você faz uma faculdade teológica à distância, em EAD. Então vale muito a pena. Fica um pouco mais puxado, mas você consegue pegar essa bagagem teológica. E depois do período ali de estudo superior, que é reconhecido pelo MEC, né, pelo Seminário do Sul, aí você vai e pode ser efetivado ou não, dependendo aí do seu chamado. Amém? Então, tem funcionado assim essa modalidade agora quem entra como radical. Tá ok? 6 novas igrejas organizadas, é um grande desafio. Nós temos os 3 altos para organizar uma igreja, né? Autossustentável, autoproclamável e autogovernável. É difícil, por isso que nós temos vários projetos em andamento, mas organizamos 6 igrejas para a glória de Deus no ano passado e 41 novos projetos de revitalização e plantação de igrejas. Eu digo sempre que eram igrejas que seriam fechadas e que foram restauradas, revitalizadas e hoje são igrejas saudáveis para a glória de Deus, ok? Então são alguns números, irmãos, de missões do que você tem feito por esse Brasil afora, ok? Vamos agora para outros dados, pode passar? De ação e desenvolvimento social, que são ações de compaixão e graça. 174 reinseridos na sociedade por meio da Cristolândia. Pessoas que estavam à margem da sociedade, envolvidos nas drogas e em tantas outras coisas também, mas que foram ressocializadas. Eu digo sempre, irmãos, talvez você que está nos ouvindo pela internet, para muitos aí fora, essas vidas, se morressem, era um favor que faria para a sociedade. É verdade ou não é? Vamos ser sinceros, não é? Mas nós acreditamos que Jesus transforma. E essas vidas foram transformadas e ressocializadas. Estão em suas casas agora para a glória do teu nome. Irmãos, são 174 famílias restauradas para a glória de Deus. Já parou para pensar nisso? Amém? Que bênção. Mas o quê? Quase 1 milhão de refeições servidas em projetos como Cristolândia Viver. Então, nós estamos alimentando vidas famintas, vidas que precisam do pão de cada dia. Você tem sido canal para abençoar essas vidas também. 384 refugiados acolhidos na Vila Minha Pátria. Quem já ouviu falar da Vila Minha Pátria aqui? A maioria já ouviu falar, né? Uma vila que acolhe afegãos que fugiram do seu país, estão ali no interior de São Paulo sendo cuidadas.
e têm sido alcançadas. Pessoas com a religião muçulmana têm confessado Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ok? Isso tem sido bênção. E nós precisamos ficar antenados, né? Irmã Thalita, que fez missões nacionais, mundiais um tempo, né? Lugares fechados ao evangelho, como o Afeganistão, nós não podemos pregar o evangelho lá. Deus faz um mover, eles vêm para cá, e o que acontece? Aqui eles ouvem a mensagem salvífica, a mensagem de Jesus, amém? Então é o que Deus tem feito. 26 mil pessoas, mais de 26 mil pessoas assistidas pelo Novo Sorriso da Amazônia. Eu estou vendo os irmãos com a camisa aí, né? Vocês foram no projeto? O filho foi? Oh, que bênção! Deus abençoe grandemente. Então são 26 mil pessoas que foram acolhidas, assistidas, melhor dizendo, pelo projeto. E fechando aí, 2.877 pessoas atendidas pelo projeto de capelania prisional. É um projeto muito bom também. E eu também faço parte desse projeto também. Vou falar um pouquinho disso na apresentação para os irmãos. Estamos trabalhando hoje com regime fechado no presídio feminino de Chapecó. Então tem lá entre umas 27 apenadas ou detentas que têm estudado conosco. Não é um projeto, não é um estudo remissivo, não tem remissão de pena. E elas têm ido voluntariamente ali. E a gente está assim, elas não sabem, mas estamos escolhendo, pastor, uma delas para ser a nossa líder multiplicadora lá dentro. Porque a nossa meta é uma igreja em cada presídio. Amém? Ore por isso também. Tem sido uma bênção lá dentro. Ok? Pode passar. E aí já foi falado sobre o tema, Jesus transforma. Ok? Eu sei que a irmã Delmira já sabe aí, já tem o spoiler hoje de manhã. E queria perguntar aos irmãos, por que o tema esse ano é Jesus transforma? Alguém sabe? Alguém? Ninguém sabe? Obrigado, meu querido. Tive sede e me deste de beber, amém? Ninguém sabe? Tudo começou em 1974, numa ação chamada Transamazônica. Foi a primeira ação coletiva dos batistas brasileiros ali naquela região. O objetivo era alcançar todas as cidades que estavam margeando a Transamazônica e evangelizar essas cidades. Ok? Eu sempre digo aqui que nós não usamos mais esse nome, por muito tempo usou, né? Trans, porque hoje em dia se tornou um termo pejorativo na sociedade, né? A gente sabe disso aí no meio cristão. Então a gente tem usado a palavra Operação Jesus Transforma ou Ação Jesus Transforma. Ok? Então começou em 74, hoje, 2024, ou melhor, esse ano, nós completamos 50 anos da Operação Jesus Transforma. Nada mais justo do que colocarmos o tema esse ano como Jesus transforma. Amém? E é por isso que nós escolhemos esse tema. E a divisa, os irmãos já falaram por muitas vezes, e foi bem explanado aqui, bem colocado, mas eu quero, como o pastor falou, eu quero inculcar um pouco mais na sua cabeça esse versículo, amém? Eu vou estar lendo aqui mais uma vez o versículo, eu vou pedir só para você ficar de pé, que a gente vai, né, dar aquela movida, balança o esqueleto, e também em reverência à santa palavra do Senhor. Só o versículo 17, eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos já leram bastante ali na versão ARC, revista e corrigida, né? Eu vou ler aqui na NVI, diz assim na NVI, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Podem tomar assento um pouquinho. A turma é boa aí, já até colocaram na NVI, né? Quiser deixar aí parado, pode deixar, não tem problema não. Amém? Eu vou rapidamente falar sobre o texto aqui, porque quero trazer mais aqui as informações missionárias para os irmãos. 2 Coríntios 5,17 é um versículo que eu considero chave em todo esse contexto, pastor Gamaliel, porque na verdade ele é uma explicação do que ele fala anteriormente, no contexto anterior, para que nós entendamos o nosso comportamento, as nossas ações, a partir dos versículos posteriores. Então ele é um versículo chave, central,
daquilo que Paulo fala antes e também daquilo que ele fala depois, posteriormente. Ele nos ensina algumas coisas importantes. Eu queria compartilhar pelo menos 3 coisas dentro desse texto que ele nos ensina. A primeira, ele nos ensina a conhecermos o nosso presente, a conhecermos o nosso hoje, o nosso agora, pastor. O início do versículo diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Significa que hoje nós somos, você é, eu sou. A partir de hoje você vive uma nova identidade. Você e eu somos um novo ser. Eu gosto um pouco dessa versão porque ele fala criação, uma nova criação, né? Hoje nós somos seres diferentes do que fomos anteriormente, do que fomos ontem ou anteontem. Porque nós estamos hoje em Cristo Jesus. É muito importante, irmãos, parece algo simples, mas é importante que nós entendamos isso, que isso seja incutido na nossa mente. Nós somos diferentes hoje. Nós somos pessoas resgatadas pelo sangue precioso de Jesus. Nós nascemos novamente, nascemos de novo. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, depois que Nicodemos faz alguns elogios a Jesus no versículo 2, Jesus dá uma resposta, diz: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, não pode entrar no reino dos céus. É necessário que haja um novo nascimento. E isso aconteceu quando nós confiamos nossas vidas a Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós passamos a nascer de novo. Essa é a sua identidade hoje. Esse é o seu caráter hoje. Amém? Então entenda isso de todo o coração. Segundo lugar, segundo ensino desse texto, é que nós precisamos esquecer o passado. E aí tem um problema muito grande, porque muitas pessoas não conseguem, pastor, viver o futuro ou entender o presente, porque estão atreladas ao passado, presas ao passado muitas vezes. E o texto é claro quando ele diz: é nova criação, as coisas antigas já passaram. Tudo aquilo que praticávamos antes de conhecer a Cristo, antes de estar na presença de Cristo, ficou no passado, ficou lá para trás. Há um ditado que diz o quê? Que águas passadas não movem moinhos, porque tudo ficou para lá, já passou, o que passou, passou, não importa. Aquela pessoa antes, que não tinha Jesus, ficou para trás, não é mais aquela pessoa, é um novo ser. É por isso que lá no versículo 15, quando Paulo diz: ele morreu por todos, para os que agora vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nossa vida agora está em Cristo, nós somos comprados por Cristo. Significa que o nosso passado ele foi apagado, a nossa dívida foi cancelada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Não se prenda ao passado. O grande perigo de muitos se prenderem ao passado é que eles não conseguem viver os planos que Deus tem para a sua vida. Ah, eu fiz isso, eu não consigo me perdoar. Ah, eu fiz isso, eu não consigo viver nenhum ministério porque ainda sinto dor no meu coração. Não, meu irmão, minha irmã, ficou no passado. Cristo pagou toda a dívida por mim e por você. Amém? É muito importante entendermos isso. Atos capítulo 17. No versículo 30, Paulo pregando no Areópago, ele via aqueles homens todos praticando idolatria. Paulo fala assim, deixa aquela palavra de amor, dizendo: olha, mas Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, o tempo em que nós desconhecíamos as coisas, mas quer ali, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. A partir da vida em Cristo é um antes e um depois, amém? Antes e depois. Cristo Jesus faz isso. Fez isso na história, antes e depois de Cristo, ainda mais na nossa vida, né? Com certeza ele fará mais ainda. Romanos 8:1 diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entenda isso. O que passou não importa, ficou para trás. É isso que o mundo muitas vezes não entende lá fora. Ah, fulano fez isso, fez aquilo, fez tanta coisa errada e agora quer ser cristão. Eu não consigo entender isso, não aceito isso. Mas Deus aceita.
É importante nós anunciarmos e proclamarmos que Cristo nos perdoa de todos os pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, como diz em 1 João 1,9. Amém? Isso aí. Para finalizar, o texto nos ensina a vivermos o futuro. A vivermos o futuro. Conhecer o presente, esquecer o passado e vivermos o futuro. No final é dito assim: eis que surgiram coisas novas. Eis que surgiram coisas novas. Significa que a partir de hoje surgiram coisas especiais, coisas diferentes das do passado. O nosso estilo de vida agora é outro. A nossa realidade agora é outra. As nossas expectativas agora são outras. Porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Na versão mais comum diz: tudo se fez novo. Tudo. Nada mais é como antes. Cristo muda toda a nossa história. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Paulo, que poderia ser uma daquelas pessoas que poderiam ficar remoendo o passado, dizendo assim: eu fiz tanta coisa errada, não tem como eu ter perdão. Eu não consigo me perdoar. Paulo declara isso aqui, ó, tão lindo, ó. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos dá o exemplo de esquecer o passado e viver, correr a vida no presente e no futuro, consequentemente. Amém? Nós somos chamados para isso. Não podemos olhar o futuro com as lentes do passado, mas sim de quem nós somos agora. Nova criação, nova criatura, um novo ser. Amém? E aí, irmãos, por que ele fala tudo isso aqui? Porque depois ele vai falar que nessa nova vida nós precisamos viver o ministério da reconciliação, de reconciliarmos o mundo perdido com Deus. O mundo que está morto, que precisa viver essa nova vida, precisa conhecer esse Deus maravilhoso. Então Paulo deixa esse versículo para dizer que há mudança e que agora em diante nós fazemos parte de um grande ministério. Talvez você ainda não conheceu o seu ministério. Pastor, qual é o meu ministério? Eu ainda não sei qual é a minha chamada. Saiba então que você tem um grande ministério, que é o ministério da reconciliação. E aí culmina no versículo 20, 5:20, quando diz: cadê? Tem embaixador aqui, pastor? Não tem não? Ainda não, né? 5:20, quando ele fala que nós somos embaixadores, que são representantes de Cristo aqui nessa terra. Ok? Por isso, irmãos, por entendermos que fazemos parte de um ministério de reconciliação, é que nós abrimos mão de tudo e nos dedicamos integralmente ao Senhor de missões. Quero voltar para os slides agora, podemos? Que o Senhor aplique essa palavra em seu coração, na sua vida, amém? Quero agora voltar para o testemunho missionário, para mostrar a importância de vivermos esse ministério da reconciliação, quando nós entendemos quem nós somos hoje, ok? E aí, depois que nós entendemos, aceitamos Jesus em nosso coração, ou melhor dizendo, quando nós entregamos nossa vida a missões, quando tivemos o chamado missionário, nós nos preparamos, e aí em 2018, em julho de 2018, nós fomos ali para a cidade de Chapecó. Foi muita oração. Tinha 5 cidades para a gente ir, pastor. 5 estados para a gente ir. Minas, São Paulo, Pará, Mato Grosso ou Santa Catarina. Aí o Senhor designou que nós fôssemos, né? Tudo convergeu para que nós pudéssemos ir ali para Santa Catarina. Eu quero falar aqui com os irmãos, mostrando alguns slides agora, como se deu esse projeto, algumas etapas da plantação do projeto. Muito bem. Para os irmãos entenderem, a nossa região lá é um pouco diferente do litoral. No litoral, é muito mais miscigenado. Já tem gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Morando em Florianópolis, aquela região litorânea ali do estado ou da região sul. Onde nós estamos, eu estou a 2 horas e meia da Argentina
e a 7 a 8 horas da capital, que é Florianópolis. Então os irmãos veem que é bem distante. Essas cidades mais no interior, quanto mais no interior, são cidades geralmente com mais imigração. Então nós temos ali na nossa região, majoritariamente, imigrantes da Alemanha e da Itália. E aí chega essa família e aí passa por alguns desafios muito grandes. O primeiro desafio que nós passamos ali, irmãos, foi certamente o desafio da cor. É muito importante os irmãos entenderem isso. O desafio da cor ainda é um fator determinante, infelizmente. Mas é um desafio que nós temos e tem que vencer. Amém? O outro desafio é porque o povo lá, muitas vezes, ele é autossuficiente. E aí, quando chega uma família, principalmente do Rio de Janeiro, pastor, onde o pessoal vê toda aquelas imagens na televisão, na mídia televisiva, dizendo que o Rio de Janeiro tem muita violência, isso e aquilo, né? O pessoal já fica com o pé atrás. E a turma pensa assim, o que essa família veio fazer aqui? Os irmãos entendem? Então, a gente precisa ganhar o coração desse povo. Qualquer trabalho no sul do Brasil, principalmente no interior, nós precisamos ganhar o coração daquele povo. E aí nós usamos uma estratégia, que é uma visão convencional da nossa Convenção Batista Brasileira, que é a visão de igreja multiplicadora. Falei, vamos lá e vamos trabalhar os princípios bíblicos, né, de igreja multiplicadora, que são princípios que estão nas Escrituras. Oração, evangelização discipuladora, quem me ajuda aí? Plantação de igrejas, né? Formação de líderes e compaixão e graça. Aí falamos, vamos trabalhar dentro dessa visão bíblica, se encontra em Atos dos Apóstolos, por exemplo, a igreja pratica todos esses princípios, e vamos avançar naquele lugar, ok? E aí, nós começamos ali com caminhadas de oração. É importante os irmãos entenderem que nós não tínhamos estrutura física, esse espaço que os irmãos têm aqui. Estávamos na nossa casa, e da nossa casa ali, que nós nem conhecíamos a casa, né? A coordenação aluga a casa para a gente, nós já chegamos lá no campo missionário, já nessa casa que foi alugada, nós chegamos ali e começamos a fazer caminhadas de oração, que consiste em orarmos pelas pessoas, orarmos em algumas esquinas de forma discreta. E aí nesse processo, a gente cumprimentava algumas pessoas, como esse slide aqui à esquerda dos irmãos, e algumas pessoas eram um pouco resistentes às vezes, não conheciam a gente, né? Mas de tanta gente insistir, elas acabaram cumprimentando a gente também, muitas vezes. Mas era assim, desafiador, ok? E aí nós fazíamos caminhadas de oração, irmãos. Essas imagens são da Igreja Batista Central, que depois ela foi mãe do nosso projeto, até então não era mãe. A Igreja Central, nós convidamos, eles mandaram alguns irmãos lá para nos ajudar também num desses processos de caminhada de oração. Então, os irmãos ajudaram muito a gente nesse processo, ok? Isso foi um fator determinante ali também para que o povo começasse a cair na graça dessa família missionária, do povo de Deus que ali estava. Ok? Oravam pelas pessoas, então isso aí a gente começou devagarinho a cair na graça daquela comunidade. Amém? Próximo slide. Quinto princípio, ações de compaixão e graça. Ainda sem estrutura física. A Igreja Central nos ofereceu cestas básicas para entregarmos. Aí a gente falou, claro, a gente aceita com certeza. A Igreja Central, ela fica ali em Chapecó, mas numa região mais, digamos assim, elitizada, no centro, né? E ali ao redor não tinha tanta família que precisava ser assistida. Só que o nosso bairro, um bairro chamado EFAP, onde tem 70 mil habitantes, não tinha nenhuma igreja, é como se fosse uma cidade mesmo, irmãos. Você sai de uma região, entra um viaduto, passa uma parte assim que é um mato, uma rodovia, e depois você cai no bairro EFAP, 70 mil habitantes. E é uma cidade periférica, que existem muitas pessoas menos favorecidas. E aí nós chegamos ali, identificamos algumas famílias que precisavam ser assistidas e demos essas cestas básicas. Estrategicamente nós pegamos o nome das famílias, de quantos filhos tinham, e fomos começando um relacionamento com essas famílias também. Ok? Então essa foto que os irmãos estão vendo aqui da esquerda
foi uma coisa que nós pensamos ali para o final do ano, em 2018 ainda, de darmos presentes a essas crianças que nós cadastramos. Conversamos com a igreja mãe, ela aceitou, somente aí a MCM, que é muito envolvida nessa parte, aceitaram o desafio e nós presenteamos essas crianças. Isso aí é uma das famílias que foram assistidas ali por esse projeto. Mas o que nós fizemos? Isso aí gerou também muita visibilidade da família ali naquele lugar. Aquela família que o povo dizia assim, o que eles estão fazendo aqui? Eles estavam vendo que eles estavam fazendo uma coisa legal. Essa foto do meio, eu falei do presídio que nós estamos trabalhando até hoje, mas nós começamos ali, na contenção. A igreja também nos convidou à central, começou um projeto no presídio, nos convidou a fazer parte, por que não, por que não, por que sim, por que não, porque sim. Fomos e fizemos um trabalho ali de culto pela contenção, principalmente no regime semiaberto. Foi um trabalho muito bom, porque nós tivemos muitas decisões por Cristo ali naquele lugar, para a glória de Deus. Só que o semiaberto é muito rotativo. As pessoas estão ali esperando, aguardando a sentença, aguardando o julgamento, e muitas vezes é muito rotativo. Estão ali, depois não estão mais. Então o nosso objetivo sempre foi trabalhar com o regime fechado, que nós estamos trabalhando hoje. Mas naquela época começamos assim, no semiaberto, e tivemos muitas decisões. Além desse trabalho que nós fazemos na contenção, havia um trabalho que nós fazíamos fora do presídio ali, que era de receber as familiares que vinham visitar as detentas ou apenadas, com uma mesa de café da manhã. A gente preparava gratuitamente uma mesa de café da manhã, ou melhor, café da tarde, perdão. As famílias vinham de longe, de outras cidades, e ali elas eram assistidas. Tinha uma mesa para as crianças desenharem ali. Irmãos, isso aí gerou assim muita credibilidade também. Muita credibilidade daquela família carioca que chegou ali no sul do Brasil. Amém? E para finalizar a ação de compaixão e graça, quero falar sobre aquela última foto ali. Aquela última foto é um projeto que nasceu no nosso coração. Sempre nasceu, acho que todo missionário tem vontade de ir para o campo e iniciar um projeto de futebol. Projeto Futebol para a Vida. E aí, teve essa ideia de fazer esse projeto, só que sempre digo que eu não jogo bola tão bem, como o pastor Gamaliel joga. Mas tinha que fazer o projeto, pastor. E aí? Aí surgiram algumas pessoas voluntárias lá da Igreja Central. Os irmãos entenderam como a Igreja Central nos ajudou. Por isso que ela passou a ser mãe do nosso projeto depois, E aí o irmão falou, não, eu gosto, eu me identifico com esse trabalho, eu quero dar aula assim. Vamos lá então, vamos começar. Achamos um campo lá e fizemos. Fui nas escolas, levamos vários folders, conseguimos cadastrar toda aquela piazada. 137 crianças. 137. E aí fizemos a recreação, melhor dizendo, em contraturno. Terça-feira à tarde e sexta-feira de manhã. Ok? E como eu falei para vocês que não sou tão bom de futebol como o pastor Gamaliel, quem ouve entenda. Aí, o que eu fazia? No final, juntava toda aquela gurizada assim, depois que eles treinavam, em meia-lua, e ali eu ensinava indiretamente a palavra de Deus, através do livro de Provérbios. Ditos provérbios para a vida, para o cotidiano. Isso foi muito bom. Muitos dos meninos hoje estão na nossa igreja, aceitaram Jesus. Talvez alguns estão em outras igrejas, mas aprenderam muitos princípios. E o testemunho de um dos pais foi o seguinte: olha, tudo que vocês têm falado para os nossos filhos aqui, têm ensinado, eles estão reproduzindo em casa. Isso é muito bom. Amém? Esse projeto foi muito abençoador também, porque nós saímos no rádio da cidade, falamos na rádio da cidade sobre o projeto, falamos também saímos no jornal da cidade, a Folha Desbravador também. Tivemos muita ajuda, a Umbro doou muito material para a gente, a Umbro lá fica naquela região. O próprio Neto, os irmãos conhecem o Neto, um dos sobreviventes do voo da Chapecoense, ele doou, abençoou o nosso projeto com algumas coisas também. Neto é membro lá da Igreja Batia Central. Então, irmãos, foi um trabalho muito bom, que deu muita visibilidade para aquela família. Aí o povo começou a olhar para a gente e pensar assim: poxa, essa turma aí, a gente não dava nada por eles, mas eles estão fazendo um negócio legal aqui na nossa região. Amém? Então é necessário, como diz em Atos 4, nós caímos na graça do povo. E aí, quando a gente cai na graça do povo, pode botar o próximo slide. Aí sim,
a gente começa a fazer esses trabalhos, né, mais de cunho evangelístico, de certa forma. Não é que não fazíamos, mas junto à comunidade ali, a gente começa a trabalhar um pouco mais, com um pouco mais de intensidade. Relacionamento discipuladores. Relacionamento discipuladores, que é o segundo princípio, que é a evangelização discipuladora. Evangelizar e discipular ao mesmo tempo. Porque nós entendemos que evangelismo sem discipulado é aborto. Como se você fizesse um filho e não cuidasse daquela criança. Então nós precisamos gerar o filho, evangelizar e cuidar. Amém? E aí, começamos a fazer o projeto. Essa foto aqui a gente estava com bastante frio, né? Na época. E eu quero destacar aquela foto do meio, porque a Ivanete, ela foi uma das irmãs que foram assistidas por aquela cesta básica que eu falei no início para os irmãos. Agora a história da Ivanete é interessante, porque a Ivanete, ela estava pensando em se matar. E lá no sul, isso é forte demais. Esse desejo que muitas pessoas têm, né? Não sei se eu posso falar por causa da transmissão. Então, irmãos, Ivanete estava sem esperança, pensando em dar cabo da própria vida. E aí o que aconteceu? Ela recebeu a palavra do Senhor. Minha esposa começou a trabalhar com ela, o RD lá. Ivanete hoje, aquela pessoa que pensava em dar cabo da própria vida, hoje é uma mulher que ora, líder do ministério de intercessão da nossa igreja. Hoje ela ora para pessoas que estão sem esperança. Amém? É o que Jesus faz na vida das pessoas. Jesus transforma. E eu digo sempre que se fosse somente pela Ivanete lá no sul do Brasil, o nosso trabalho já valeria a pena. Porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós começamos a trabalhar nesse projeto de vida na vida. E aí foi crescendo. E tem um ditado que diz que de grão em grão... Vocês conhecem aqui, né? Pode passar então. Próximo slide. Olha lá, E aí nós começamos a fazer os convites. Isso tudo sem estrutura. Sem estrutura. Vocês querem fazer um culto na sua casa? O pessoal não entendia muito bem essa linguagem de missões da igreja multiplicadora, pequeno grupo multiplicador, né? Então a gente falava o quê? Culto na casa. Vamos fazer um culto na sua casa? Vamos começar um encontro lá, cantar alguns louvores, estudar a palavra. E as pessoas abriam as portas. E assim nós começamos pequenos grupos multiplicadores. Aquela imagem lá no canto superior esquerdo dos irmãos foi numa casa, ao lado ali em outra casa, e aqui embaixo no canto inferior é na nossa casa. Então fazíamos esses encontros de pequenos grupos. E o que acontecia? Como fazíamos em várias regiões lá do EFAP, muitos não se conheciam. Aí nós tivemos que fazer aquele grande encontro chamado Grande Grupo Multiplicador, o nosso GGM, que é aquela foto ali, no canto inferior direito dos irmãos, onde a minha filha Lívia está tirando ali uma selfie. Ok? Então aquela turma toda dos 3 PGMs, do outro PGM jovem, que nós tínhamos também, 4 PGMs, se juntaram ali no Grande Grupo Multiplicador. E eu sempre brinco dizendo o seguinte: cada região tem sua particularidade na alimentação, né? Aqui qual é a de vocês? O que a turma junta, quando a turma junta, gosta de comer? O que é? Hã? Churrasco? Sério? Ah, tem uma igreja que falou feijoada, acho que foi em Nova Canaã. Feijoada, né? Churrasco, né? Agora no sul é unânime, né? E no sul, o que é, irmãos? Perfeitamente. Churrasco, tchê. Você faz bota aquele costelão, né? Fincado no chão. Já viram? Alguém já viu aqui? Conhece? Barbaridade, tchê. E aí tu bota aquela lenha em volta, assim, e a turma começa lá às 4 horas da manhã e vai até... E com chimarrão, tem que ter, né? E aí começa o buchincho até a meio-dia, onde a gente come e tira aquela costela. Coisa boa, né? Coisa boa. Pastor, não fala de comida agora, não. Amém? E aí fizemos um churrasco especial para todos se conhecerem naquele lugar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso foi sem estrutura física. Nós fazíamos trabalho nos lares. Tanto que na pandemia, irmãos, nós não tivemos nenhum problema. Porque a gente estava acostumado com o trabalho nos lares, de casa em casa. Os irmãos entendem a importância de começar uma igreja do zero nessa visão? Ok? Pode passar. Próximo slide. Aí, com 3 a 4 pequenos grupos já consolidados, com um número expressivo de pessoas,
aí nós pensamos sim em alugar um espaço, porque não dá para fazer o grande grupo multiplicador em alguns lugares, às vezes fica difícil, né? Então a gente tem que fazer esse GGM em algum lugar. E aí, o que acontece? Essa primeira foto lá em cima, no canto inferior, superior esquerdo, ó, foi num escritório de uma oficina mecânica, de um auto center. O irmão da igreja falou assim: vamos começar um encontro lá no escritório? Vai lá gratuitamente, podem ir lá. Por que não fazer? Fizemos. Só que lá tinha todo aquele material de venda, principalmente pneus, né? Tinha muito pneu lá para vender. E aí a gente tirava tudo aquilo, irmãos. Chegava um pouco cedo lá no domingo, tirava tudo aquilo. E como é que fica a mão de quem mexe com pneus? Os irmãos sabem como é que fica, né? Toda suja. A gente todo bem arrumado e ficava todo mundo sujo, mas todo mundo faceiro da vida. Todo mundo feliz da vida, né? Por quê? Porque estamos realizando ali a obra do Senhor. Ok? Tivemos muitas decisões nesse tempo que nós tivemos ali nesse escritório do Auto Center. Logo depois, ali do lado, ali em cima, é o espaço que nós locamos um pouco depois. Já havia condições. Se tivéssemos pensado em fazer antes o templo, irmãos, é muito importante entender isso. O que tinha acontecido com a gente? O que os irmãos identificaram até então? O que tinha acontecido talvez com a gente? Íamos ser o quê? Boi cotado. A gente não precisa de vocês aqui? Para quê? Vai abrir igreja? Para quê? Para querer ganhar dinheiro? Virar do Rio de Janeiro para querer ganhar dinheiro aqui? O pessoal vai pensar isso. E outra coisa também. Uma família só vai ter condições de pagar um aluguel? Também não tem. Então, muitas vezes, a gente prioriza algumas coisas que não são prioritárias. A gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Só que o trabalho que nós fizemos de casa em casa, de vida em vida, redundou nisso. Aí sim, agora nós temos condições de alugar um espaço. Aí alugamos aquele espaço ali. E para finalizar a história aí, chegamos lá em julho de 2000 e... Quem guardou? 18. Julho de 2018. Um frio tremendo. E lá é mais frio do que o litoral. Estamos lá para dentro. Um frio tremendo. Misericórdia, Senhor. E aí, em abril de 2021, quase 3 anos depois, estávamos ali organizando a primeira igreja batista em EFAP, para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa bênção? Isso aí, irmãos. Eu sempre digo que isso aí é fruto, não é mérito nosso, mas é fruto das orações que vocês têm feito. E como eu fiquei feliz aqui em ver os irmãos orando por missões. Que bênção. É fruto da sua oração. Amém? Hoje eu botei aquela foto ali porque é o espaço que nós estamos indo, um espaço locado. Nós não temos ainda uma sede própria. Estamos orando por isso. O Senhor não proveu ainda, eu não sei se até Jesus vai voltar em breve, não sei. Não sei o que está acontecendo, mas ainda não surgiu ainda o espaço não. Mas a gente vai alugando enquanto é isso. E se crescer mais, aluga um espaço maior. E se crescer mais, aluga o maior ainda. Daqui a pouco a gente está indo lá para o cinema, alguma coisa assim, enfim. Estamos dependendo totalmente do Senhor, porque igreja somos nós, né? Igreja somos nós, ok? Então esse é um novo espaço que nós estamos locando, a previsão é entrarmos agora, tanto o espaço de cima, quanto também o espaço de baixo, que tem algumas salas lá. E os irmãos estão convidados a irem lá em Chapecó. Vocês têm uma casa lá, tá bom? Pode passar. Pastor Léo, e aí? Depois disso tudo aí, vocês acabam o trabalho missionário, vocês vão embora, o que acontece? O desafio continua no sul do Brasil. E aí eu estava orando, irmãos, porque nós queríamos plantar a igreja, pode passar agora, nessa cidade aí, ó, cidade de Coronel Freitas, quase 11 mil habitantes. É uma cidade que fica ao norte de Chapecó. Ao norte de Chapecó. Como é que nós temos trabalhado agora como missionários efetivos? A gente agora fica numa cidade polo. Chapecó hoje tem 275 mil habitantes. Ela é a capital do Grande Oeste de Santa Catarina. A gente fica ali como família efetiva e começa a plantarmos igrejas em outras cidades pequenas ali. Por isso a importância do radical. E aí eu estava orando por isso. Senhor, eu pensei em 2 pessoas lá, mas aí no final tive uma decepção. Os irmãos não queriam ser plantadores de igreja. Eu continuei orando. E aí, 2 jovens se levantam lá da igreja, falando assim: eu quero ser radical. Pode passar o próximo slide? Uma delas é aquela menina que eu falei para vocês de 19 anos. A minha filha Letícia, que tinha passado na Universidade Federal Fronteira Sul, no ano passado, 2023, começou, fez o primeiro semestre, e no segundo semestre ela fala assim: pai, mãe,
eu entendi o chamado para ir plantar a igreja lá em Coronel Freitas, que foi o nosso primeiro desafio missionário. Eu fiquei triste, irmãos, com isso. Claro que eu fiquei alegre. Ela trancou a faculdade. E isso me trouxe muita alegria, porque não é mais importante do que o reino, não adianta. E me trouxe muita alegria, porque a gente tem visto muitas vezes filhos de pastores, filhos de missionários decepcionados com a vida. Eu vejo uma nossa menina disposta a dedicar a vida dela, a abrir mão de sonhos que ela tinha no coração, em prol de missões. Ah, meus irmãos, não tem preço. Não tem preço. E aí ela foi e aceitou o desafio de ir para o campo missionário. Essa imagem de cá, juntamente com a Patrícia, Paty, que está ali do lado dela. Essa foto de cá, são elas sendo comissionadas. A foto do meio, está ali a Letícia, minha filha, né, de óculos. A Patrícia ali atrás dela do lado, e eu e a Adriana, junto com a primeira RD delas lá, que é a Dona Nena. Foi o nosso primeiro ponto de contato na cidade. Dona Nena, que tem sido cuidada por elas. E ali uma foto do lado delas evangelizando. A gente atrás, a igreja atrás. Lembra que a igreja central nos ajudou nas caminhadas de oração? Hoje, nós como igreja mãe delas, estamos ajudando também nas caminhadas de oração delas. E da mesma forma como nós começamos em Chapecó, elas estão começando também na cidade de Coronel Freitas. Amém? Que bênção? Pode passar. Desafio 2. Aí esse aí, eu ainda não tenho ninguém que se levantou lá para o desafio 2. Talvez seja você aqui nessa noite, pastor. Com todo carinho, tá bom? Talvez seja você. Ali, ó. Cidade de Xaxim, vista panorâmica, não tem violência, não tem nada de ruim, não sei, né, também, né? Mas olha, quase 32 mil habitantes, sem presença nossa ali naquele lugar. Eu vi, andando por algumas cidades aqui, a gente via que por mais pequena que fosse a cidade, tem uma igreja batista, né? Que bênção. Eu fiquei muito feliz com isso. Lá no sul é diferente, irmãos. O desafio é grande. Então eu queria que você olhasse com carinho, se Deus tem falado ao teu coração, talvez Deus está te chamando para lá. A Bíblia está escrito isso lá em Atos 16, 9. Lembra o que diz lá? O homem apareceu para Paulo e falou o quê? Passa o sul do Brasil e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Estou brincando. Mas vai que Deus falou ao teu coração, né? Vai que cola, né, pastor? Pode passar. Irmãos, qual o desafio da região sul hoje para a gente poder terminar? Quais são os desafios que o sul do Brasil tem? Pode passar. Podem ler para mim. O que diz? Região sul. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina são 1.191 municípios. Precisamos chegar a cerca de 814 municípios. Os irmãos percebem que nós precisamos chegar mais do que a metade de municípios de todo o sul do Brasil? Esse mapa é um mapa geral, ó, geral do sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todas as cidades que estão em branco ali são cidades não alcançadas por nós. Como nós precisamos alcançar o sul do Brasil, né, irmãs? Olha a realidade. Estão vendo? Eu estou bem no meio ali, mais ou menos. É uma cidade de vermelho lá no oeste, ali, bem no meio. Bem no meio. Se o laser pegasse, eu mostrava para vocês. Pode passar. Olha o desafio que nós temos lá no sul do Brasil também. Podem ler, o que diz? No Rio Grande do Sul é permitido colher os sacrifícios de animais nos dias de manifestação. Os irmãos conhecem bem, né? Eles assinaram uma lei estadual permitindo o sacrifício de animais, sobrepondo a lei de proteção aos animais. Então você chega nas regiões lá, irmãos, tem animais sendo sacrificados para entidades. E a turma aí fora pensava que era aqui na Bahia, né? Todo mundo fala assim, Bahia é o país mais espiritualista que existe. Lá no sul do Brasil. Olha o desafio do sul do Brasil. Para os irmãos terem uma ideia, no mercado público, que encheu na época, ficou cheio naquelas enchentes de maio, no mercado público de Porto Alegre, no centro do mercado público, tem uma imagem com 7 chaves. 7 chaves consagradas a entidades. Nenhuma delas com o nome de Jesus. Então, para os irmãos terem uma noção. Eu estive lá, fui em algumas regiões,
Os irmãos viram há pouco tempo, né? Fica aparecendo aqui que eles estão querendo fazer lá. Essa é a realidade do sul do Brasil, irmãos. Os desafios que nós temos ali. Florianópolis é conhecido como a Ilha da Magia. Alguém sabia disso? Alguém sabia, não? Ilha da Magia, Floripa, Ilha da Magia. Mas não é magia de beleza, encanto, não. É magia de misticismo mesmo. Bruxaria. Aquela bruxaria que o pessoal fala que é bonitinho, né? Igual o pessoal fala no Harry Potter, ou é bruxo ou é o quê? Ou é... Esqueci o nome que eles usam ali. Frouxa, eu acho, um negócio desse. Trouxa, um negócio desse. Se não for bruxo, é trouxa. Misericórdia, né? Induzindo as pessoas a serem o quê? Bruxos. Ok? Essa é a realidade do sul do Brasil. Pode passar. Quero terminar agora fechando com compaixão e graça. O que nós fizemos com relação a esse cenário, essa realidade? Como é que nós podemos mudar a história do sul do Brasil? Deus permitiu essa enchente. Não foi da vontade de Deus, eu não digo isso. Mas aconteceu alguma coisa lá que hoje os céus estão abertos no sul do Brasil. Hoje o povo está mais flexível no sul do Brasil. Diante de tudo que aconteceu, irmãos. Podem ter certeza disso. A seara lá agora está... Os campos estão brancos para a seara, melhor dizendo. Amém? Pode passar. Essas são algumas fotos do cenário que ficou lá depois que as águas baixaram. Não tinha o que fazer. A orientação era, bota tudo para fora que a gente vai colher, não sei quando, mas vamos recolher depois. Então as pessoas botavam tudo que perderam para fora. Um cenário de guerra, um cenário muito ruim. Os irmãos viram as imagens pela internet. Um desafio, irmãos. Nós fomos para lá para ajudar. Nossa família foi para lá para ajudar também. Nossa igreja foi lá para ajudar. A convenção catarinense foi, vários irmãos foram, né? Para ajudar. Ok? Próxima imagem. Adriana ali ajudando a dobrar as roupas, minha esposa ali, ó, esquerda. A foto do meio foi quando nós chegamos lá no sul do Brasil, com a equipe, outros radicais estavam ali já, ó. E a foto de lá é uma outra base nossa. A base do meio é a base de São Leopoldo, onde nós ficamos por mais tempo. A da direita de vocês é a base de Sarandi, que fica lá em Poa, Porto Alegre. A base de Sarandi hoje, irmãos, para sintetizar a história, hoje lá nós temos uma igreja chamada Igreja Batista Jesus Transforma. Porque deu tanta visibilidade, nós assistimos tantas famílias ali, tanta gente, e aquele espaço foi locado, foi o único espaço que eu lembre no sul do Brasil ali, quando houve as enchentes, que foi locado para poder atender essa demanda de distribuição de alimentos, de roupas, de água, porque todas as outras foram igrejas. São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Canoas, foi todas igrejas. Só que ali não tinha igreja, era um depósito. O que é que nós pensamos? Vamos fazer uma igreja logo aqui. Então está sendo plantada a Igreja Batista Jesus Transforma ali agora, nesse local que é ali, no bairro de Sarandi, em Porto Alegre. Amém? E o último slide agora. E aí nós fazíamos isso, distribuímos alimentos, acolhemos as pessoas nas igrejas, abrigamos. Só que nós percebíamos que quando a gente dava algumas roupas para as pessoas depois de 3 dias voltavam novamente para pegar mais roupas. A gente pensou assim, será que é maldade das pessoas? Mas aí descobrimos o quê? Não tinha água. Não tinha água, estava tudo fechado, tudo contaminado. Eu ajudei a limpar um mercado, irmãos, que estava 30 dias debaixo d'água. Quando eu entrei no mercado, um cheiro horrível. Vocês imaginem carne que ficou lá dentro do frigorífico, submerso durante 30 dias. Né? Se falar algumas coisas aqui, os irmãos ficam até, não vou nem falar. O cheiro ficou impregnado na nossa roupa. Horrível o cheiro. Eu nunca senti aquele cheiro em toda a minha vida. E aí o povo jogava fora, não tinha o que fazer. A roupa estava vencida. O que nós fizemos então? O que você fez? Tivemos a ideia da lavanderia missionária. Lembram disso? Lavanderia missionária, que está aqui à esquerda dos irmãos. Olha lá, ó. Do lado esquerdo tinham 4 máquinas de lavar. Do lado direito, 4 secadoras. O processo de lavagem durava entre 40 minutos a 1 hora. E aí, enquanto o povo ficava lá esperando as roupas sendo lavadas, é tudo que missionário gosta, né, Rebeca? O que o pessoal fazia? Evangelizava. Falava de Jesus para aquele povo que estava ali. Barbaridade, tchê. Amém? Falávamos de Jesus para a turma. E aí não perdíamos as oportunidades. Ok? Depois desse processo de doação de roupa, de lavagem de roupa, também simultaneamente fazíamos ali, a última imagem, a limpeza das casas.
recebemos também muitas bênçãos, muito lava-jato, e aí começamos a lavar muitas casas ali também, as pessoas passaram a nos olhar com outros olhos. Aquela ideia que eles tinham de que igreja estava ali, que era para pegar dinheiro, igreja era tudo igual. Eles viram nos amarelinhos, que o uniforme oficial era Jesus Transforma, a camisa amarelinha, né? E tinha um colete, como os irmãos estão vendo aquele colete Jesus Transforma. Ó. Eles viram nos amarelinhos um povo que amava, sem querer nada em troca. Tudo dado gratuitamente, 0,800, como diz lá no Rio de Janeiro. Amém? Ali, ó. Nossas meninas ficaram lá, Letícia e Patrícia, ficaram lá mais um tempo. A gente voltou para o projeto, Chapecó. Elas ficaram. E aquele ali do lado delas é o pastor André e a Germana. Conhece lá do barco, né? Quem foi no barco conhece. André e Germana, que agora estão lá também no sul apoiando a gente. Amém, irmãos? É o que Deus tem feito ali naquele lugar. Os irmãos entenderam o desafio do sul do Brasil? Vamos ficar de pé então? Queria fazer uma oração, pastor? Pode ser? Último slide. Ele é uma pergunta que talvez você esteja fazendo ao seu coração nessa noite. Pastor Léo, diante disso tudo, o que eu posso fazer? Como é que eu posso participar do que Deus tem feito? Eu não posso ficar de fora do que Deus tem feito no mundo. O primeiro desafio para você, meu irmão e minha irmã, é orarmos mais. Nós precisamos de mais pessoas orando. E eu tenho levantado nas igrejas uma multidão de intercessores pela obra missionária. Esse é o meu primeiro convite para você aqui hoje. E eu queria, com a permissão do pastor Gamaliel, pedir para você vir aqui na frente. Se você quer dedicar mais tempo em oração pela obra missionária, quer ser um intercessor. Talvez você já ore, mas eu quero que você ore muito mais. Que seja incluído assim diretamente esse pedido de oração. Senhor, abençoe o projeto Chapecó, abençoe os projetos do sul do Brasil, abençoe os projetos. Se você quer orar mais, vem aqui na frente. Amém? Vem aqui. Amém. Pode continuar vindo enquanto eu estiver falando. Segundo desafio que eu faço é o desafio de ir. É o desafio de ir. Porque talvez você tenha uma chamada missionária. Há muito tempo Deus tem falado contigo, você tem, será que Deus está falando comigo? E Deus falou ao teu coração essa noite, sim, você tem uma chamada missionária, você precisa ir. Porque eu estou falando ao teu coração. É o Espírito Santo que chama. Atos capítulo 13, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que chamou Paulo e Barnabé para irem. Não foi mais ninguém, foi o Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus está te chamando, levante a sua mão aqui nessa noite e diga, eu quero ser. Eu não sei aonde, não sei se é no sul do Brasil, eu falei aqui de Xaxim, mas eu não sei se é lá. Talvez Deus te quer lá na África, Deus te quer lá na China, Deus te quer na Amazônia, não sei. Mas você tem uma chamada para abrir mão de algumas coisas e confiar sua vida ao Senhor de missões. Existe alguém nessa noite que queira? Tem? Pode vir. Vem aqui para orar por você, meu jovem. Vem cá, Deus te abençoe. Foi na Amazônia, né? Eu vi ele dirigindo aqui a oração. Deus chama pessoas assim, não tem jeito, né? Amém? Vem cá, meu querido. Deus te abençoe grandemente. E o último apelo que eu faço é, pastor, eu não tenho chamada não, mas eu gosto muito de investir na obra missionária. Eu amo investir, quero ser um contribuinte. Eu quero segurar as cordas por aqui. Quero orar também, pastor. Eu tenho aqui algumas fichas, irmão, chamado Parceiros na Ação Missionária. Você pode adotar nosso projeto, apoiando. Você viu que é um projeto de expansão. Então você pode, com uma oferta mínima de R$30, se Deus ter falado ao teu coração, abençoar esse projeto e dizer, eu quero ser um investidor, um contribuinte na obra do Senhor. Existe alguém aqui nessa noite que aceita esse desafio? Amém? Alguém? E queira aceitar o desafio? Deus abençoe, minha irmã. Amém? Se tiver mais alguém, tu ajuda a distribuir, se alguém pedir mais. Se alguém distribuir, fala com a irmã, aponta para a irmã então. Ela vai estar distribuindo para os irmãos, amém? Eu quero orar agora nesse momento pela vida de cada um de vocês. E louvar a Deus pela vida dessa igreja, pastor Gamaliel, pelo envolvimento na obra missionária, amém? Podemos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite tão especial. Teu Espírito Santo falou profundamente aos nossos corações. Eu te agradeço, ó Pai, por as vidas que vieram aqui à frente, com o desafio de orarem mais por missões. Muito obrigado. Como é importante a oração na obra missionária, Pai. Como é importante isso. Eu te agradeço por esses irmãos que publicamente vieram à frente, dizendo, eu quero orar mais. Eu quero ser o intercessor da obra missionária. Abençoe a vida dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Do jovem também que veio à frente com o chamado missionário.
Só tu sabes onde é o chamado dele. Mas muito obrigado também por essa declaração pública de que ele será um enviado do Senhor. Não sei para onde, ó Deus, mas tu sabes. Mas sabemos que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Mas eis aqui uma vida que se coloca na brecha para ser usada pelo Senhor nesse tempo. E também oro em prol daqueles que aceitaram o desafio da contribuição. Senhor, abençoe a saúde financeira desses irmãos. Que haja sempre fidelidade, que haja compromisso, ó Deus, e que haja sempre o pão de cada dia em sua mesa. Muito obrigado pelo desafio que cada um desses aceitou nessa noite, ó Deus. E oro agora por toda a igreja que aqui está. Abençoe grandemente essa igreja, a família pastoral, nós entregamos em tuas mãos. Que o Senhor continue cuidando da saúde física, emocional e espiritual. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus a todos abençoe. Amém? Podem voltar para os seus lugares. Quem pegou a folhinha para preencher, queria pegar no final com os irmãos. Se não der para preencher tudo, só bota o seu nome e o seu telefone, que depois eu faço contato para pegar os demais dados, tá bom? Pastor, gratidão, querido, por esse tempo, tá bom? Pelas portas abertas. Louvado seja o nome do Senhor.